No livro O Pequeno Príncipe, tem uma passagem que fala sobre uma rosa. A história da rosa é mais ou menos a seguinte: o príncipe descobre que no planeta onde ele vivia existe uma rosa. Ela é única, ela é rara, e ele então vem para o planeta Terra e ele descobre que não. A rosa não tinha nada de tão especial, ela era igual a milhares de outras. Ele entra numa espécie de choque e começa a se questionar então sobre aquela rosa e a raridade dela. Pois bem, eventualmente o Pequeno Príncipe descobre que a rosa, aquela rosa dele, ela é mais especial do que todas as outras rosas, porque ela era a rosa dele. E tem uma passagem bem notória que diz algo como: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Eu quero apresentar para vocês uma das minhas rosas hoje, gente. Essa criança aqui. Eu não consigo deixar de ficar com cara de boba quando eu falo dela, porque eu tenho um orgulho tão grande dela. E, para ser bem honesta com vocês, também um orgulho tão grande de mim, sabe? Porque ela foi uma jornada de aprendizado minha. E hoje eu vou contar para vocês tudo o que se passou, como é que essa planta chegou, quando ela chegou e absolutamente tudo que eu fiz para levar ela de um toco até essa coisa maravilhosa aqui. Então vamos lá, para começo de conversa, que planta é essa? Bom, isso daqui é uma Monstera deliciosa albo variegata. Albo porque ela é branca e variegata porque ela é cheia de variegações. Por que essa daqui é particularmente interessante? Bom, essa planta sempre foi bastante cara e bastante rara. Eis que em 2021, um amigo meu me diz: Fabi, eu fiz uma troca de planta e eu peguei uma Monstera albo, mas eu não gosto muito de Monstera. Você não quer ela? Aí eu, oh meu Deus, é claro que eu quero. Só tem um detalhe. Era um caule, um toquinho assim, alguns centímetros, com uma raiz triste e deprimida que já estava seca e uma folha que já estava metade também indo embora. Eu aceitei, com os olhos brilhando e o coração cheio de gratidão, e decidi que eu ia então fazer o meu absoluto melhor para fazer aquela planta ficar linda. Primeira coisa, gente. Eu passei do momento em que eu peguei ela até o momento que ela brotou, foram 8 meses. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente cortar essa planta aqui a gente tem, a cada folha, tá? A gente tem um nó. Ok? E aí, cada entrenó vai ter um ponto de brotação. Se eu cortar o último entrenó aqui para cima, eu vou ficar com o topo da planta, a minha gema apical, e ela vai continuar crescendo, supondo, claro, que essa planta tenha raízes para isso, tá? Só que essas laterais aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, se eu cortar aqui e aqui, eu vou ter uma folha, eu vou ter o nó, eu vou ter algumas raízes, mas o que está me faltando? Está me faltando o ponto de onde essa planta vai crescer. Todos esses nós, todos esses entrenós aqui, eu não sei se é entrenó ou nó exatamente, mas o que eu estou me referindo é o ponto de onde emerge a folha e que todos eles têm um pontinho de brotação, tá? Aqui eu já estou conseguindo sentir e consigo ver. Ele é uma bolinha meio levantadinha e uma protuberânciazinha. O que vai acontecer? Quando eu cortar aqui acima dela, isso daqui vai brotar, tá? Então, o que eu tinha com essa planta? Eu tinha uma folha que eu cortei fora. Eu peguei esse entrenó e coloquei ele dentro de uma estufa. Só que tem um detalhe em relação à colocação dele dentro da estufa. É bastante importante que a gente preste atenção para não deixar esse entrenó excessivamente úmido, porque senão você corre o risco de apodrecimento. Você corre o risco de perda de pedaços nos dois lados desse nozinho aqui que eu falei para você. Então, quanto maior o espaço, quanto maior esse nó, melhor. Para garantir que se você tiver alguma podridão, alguma coisa, você consegue sair cortando e você consegue manter qualquer fungo ou outro problema sob controle. Esse nozinho eu botei na estufa e eu botei ele em um esfagno, foi um esfagno puro. Só que, como eu falei para vocês, no meu caso, eu não tinha raiz. Então era literalmente só um pedaço de toco de alguns centímetros e nada mais. Esse pedaço de toco, eu
mantinha sobre uma caminha de esfagno, porque a minha intenção era que ele se mantivesse constantemente úmido, que ele não ressecasse demais, porém ele não se mantinha molhado, mas ele ficava sobre aquela caminha de esfagno, tá? E a umidade dentro do ambiente era consideravelmente alta. Por quê? Eu precisava que a planta estivesse num ambiente que ela se sentisse bem e confortável o bastante para brotar do nada, baseado unicamente naquela energia que ela tinha guardado dentro daquele toquinho. E eu não sei dizer qual era a condição da planta antes. A minha experiência é a dessa planta que levou 8 meses. Só que eu digo para vocês que eu cortei uma outra monstera recentemente que em poucas semanas já estava brotando. Então, talvez eu tenha pego esse nozinho inicial que deu origem a essa criança aqui. Talvez ele tenha vindo já de uma planta que estava um pouco estressada, tenha sofrido um pouco. Então, se a planta estiver em condições melhores de saúde, de cuidado, é muito provável que você não deva ver tanto tempo assim para brotação, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês não percam a fé. Confia no toco. Você só coloca um toco de uma planta fora quando ele já estiver morto, enterrado, cremado. Tipo, eu preciso no mínimo de um padre, um rabino, um pastor e umas 5 monges budistas para dizer que essa planta morreu de verdade. Eu só jogo fora, ou dou, né? Aquilo que eu já enchi o saco e não quero mais. Ou 2, quando eu vejo a morte encarnada. Eu não vou jogar fora uma coisa que não esteja defunta. Então, pensem que eu teria perdido a chance de ter essa planta aqui se não fosse essa paciência toda. Ah, mas eu não tenho paciência. Beleza, mas se você tiver, vem com a gente. 8 meses, então, foi o tempo que ela levou para despontar. Mas o que eu falo despontar é, primeiro, foi surgindo uma barriguinha. Essa barriguinha abriu, saiu primeiramente uma raiz de dentro dela e a planta já jogou a raiz para o substrato, já jogou a raiz para aquele esfagno que estava embaixo na caminha. Foi super rápida para fazer isso, eu fiquei bem feliz. E nisso, a planta estava dentro de uma estufa com iluminação artificial de lâmpada de LED em cima. A gente vai conversar sobre isso brevemente, prometo. Eu sei que eu estou devendo uma explicação longa sobre isso, sobre a iluminação que eu uso nas minhas plantas, iluminação 100% artificial que eu uso aqui, mas enfim, não é para agora. Essa planta estava embaixo da iluminação artificial. Primeira folha que ela largou, percebam que essa primeira folha que ela largou, ela tinha uma micro raizinha no substrato. Mas já foi o bastante, porque as outras condições em volta eram muito boas. A planta estava em uma quantidade considerável de umidade, e ela estava bastante protegida. A monstera, ela tem uma característica curiosa de começo, que é, ela costuma lançar sai uma folha, aí vai sair um nozinho e sai uma raizinha. Sai outra folha, outra raizinha. Isso de começo, eu percebi que foi assim que essa se comportou. Então, é bastante importante você cuidar para não ferrar essa uma raiz que ela tende a jogar de começo. Por isso é bastante importante também, à medida que o caule vai brotando, você vai colocando um pouquinho de esfagno em torno daquela base de onde vai surgir essa próxima raiz. Porque o toco original, ele não vai mais produzir raízes. Você precisa fomentar as raízes dessa nova parte que está crescendo. Eu mantive ela, aqui são as primeiras folhas. A primeira folha eu perdi, mas eu acredito que essa daqui seja a segunda ou terceira. Não sei se dá para ver. Quase não dá, mas aqui embaixo, a segunda ou a terceira. O caule começa extremamente fininho aqui embaixo e eu mantive ela na estufa por umas 3 ou 4 folhas. Após esse período, eu percebi que ela precisava de um pouco mais de ajuda. Por quê? Ela precisava de um tutor. Monsteras gostam de tutor, elas gostam de se grudar em alguma coisa e se sentir seguras. E essa planta especial para mim, do jeito que é, eu queria dar para elas melhores chances de sobreviver. Para isso, eu peguei um vaso. Esse vaso aqui é um vaso de 10 litros, bem grande. Botei um tutor já considerável, de 1,20 m dentro. Esse vaso aqui, como a planta era muito nova, ela tinha poucas raízes. Então, esse vaso não está cheio de terra, tá? Cheio de substrato. Ele tem uma enorme camada de drenagem, bem mais da metade do vaso, e ele tem uma lâmina de substrato relativamente pequena para essas raízes da partezinha mais de baixo. O que é que realmente está dando força para essa planta? Porque aqui ela está crescendo tutorada. Olhem a grossura dessas raízes
aqui são as de cima já descendo, mas as raízes estão ótimas, incríveis e maravilhosas. A planta está se atravessando inteirinha, ela joga uma raiz e a raiz se expande lá dentro. E, dica importantíssima, eu sempre fertilizo o meu tutor. Eu tive um Melanocrysum dentro de casa, nessa janela aqui, orientação solar sul, que tinha folhas de mais de 80 centímetros de comprimento. E a única razão para aquela planta ter aquele desempenho tão anormal aqui era isso. Eu fertilizo o tutor. Então, o tutor, eu tendo a deixar ele sempre úmido. Ah, mentira, quem é que eu estou tentando enganar? Eu não deixo ele sempre úmido, mas assim, a Fabiana hipotética, ela queria deixar ele sempre úmido. E eu tento sempre fertilizar, ao menos assim, sei lá, a cada 15 dias. Faço uma fertilização leve e costuma ser o absurdo sucesso. E é um sucesso também para mim do futuro, tá? Eu tô cooperando comigo mesma de amanhã. Porque o dia que eu cortar aqui e aqui, essa planta aqui já está extremamente enraizada. Então, pensa que para ela, quando eu for repetir esse processo de fazer mais mudas disso daqui, porque um dia, em algum momento, ela não vai mais caber na minha casa, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa com ela, porque ela vai continuar crescendo. Eu vou emendar um tutor aqui, ela vai crescer até em cima. Chegou no teto, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu provavelmente vou pegar a parte de cima, transformar a parte de cima na parte de baixo e botar mais um tutor para ela continuar crescendo. E aí eu vou começar a ter monstera demais. Então eu devo, em um momento da minha vida, eu não estou preparada para lidar com isso, mas tudo bem, eu devo picar ela. E aí pense, este nó, de onde vai sair uma nova brotação, ele já está com, sei lá, o que eu estou olhando aqui, já tem umas 5 raízes do mesmo ponto. Uma planta, quando bem estabelecida e bem cuidada, ela produz mais raízes. Aquilo que eu comentei é mais quando ela está jovem, que ela tende a ter essa questão de produção um pouquinho menor de raízes, tá? De, tipo, largar uma raiz por uma folha. A folha inicial que chegou dela era relativamente pequena, eu diria que um pouco menor do que essa folha aqui, e ela tinha uma fenestra. Quando a planta rebrotou, ela rebrotou menor, ela perdeu todas as fenestras, todavia, depois que eu botei no tutor, ela já fenestrou muito rapidamente, e percebe como ela aumenta de tamanho. Essa daqui eu cortei as partes feias, mas olha como ela aumenta de tamanho rapidamente. Ela hoje mora na lavanderia, uma janela de orientação solar oeste, então ela pega luz meio para o final de tarde, ela pega a luz do sol um pouco direto, mas a parte mais importante, o maior desenvolvimento que eu vi dela é em razão da luz artificial. Ela tem uma luz artificial direcionada bem para cima dela, e aí aconteceu uma coisa que eu achei interessante, que foi, as folhas eram bem mais brancas antes, mas quando eu viajei eu deixei ela 3 semanas com muito menos luz artificial, e as folhas começaram a ficar bem mais amarelas. Não sei se no vídeo vai dar para ver tão bem, mas pessoalmente é bem perceptível. Eu particularmente não gosto tanto dessas folhas com muita parte branca, porque elas tendem a não durar tanto tempo quanto as outras. Aqui, por exemplo, era uma parte branca maior que já saiu. Aqui, ó, esse tipo de coisa começa a acontecer. Eu não sei necessariamente como evitar. Eu já vi locais que tinham plantas gigantescas, todas brancas. Talvez seja uma questão de luz, talvez seja uma questão de umidade. Eu também evito de ficar pegando nela. Eu estou encostando nela agora porque eu estou mostrando para vocês, mas eu não costumo ficar mexendo nela. E o que ela vai fazer de variegação é ela que escolhe. Ou seja, se aqui, por exemplo, eu não quiser uma planta muito branca, eu devo evitar de cortar este nó aqui, porque essa folha aqui tá bem branquela. E ao brotar daqui, ela deve levar em consideração as características do caule. Vocês conseguem enxergar que o caule também tem variegação? Até mesmo as raízes dela tem variegação, gente. Ela é fantástica, é linda demais. E esse crescimento compacto dela, eu não cheguei nunca nem a precisar juntar os bracinhos dela. Porque às vezes tem umas monsteras que crescem assim, né? Aí a gente junta elas para elas parecerem minimamente dignas. E ocuparem menos de 180 graus dentro de casa. O Joep é outro que faz isso, ele é ridículo, acha que tem todo o espaço do mundo para ele. Mas aqui ela fica relativamente nessa posição, porque, a luz de cima
vem bem direcionada, então ela tende a se manter desse jeitinho, e direcionada na frente também, então ela tende a olhar para frente. Eu gosto que as minhas plantas fiquem assim, eu não gosto muito, porque eu moro em apartamento, né? Eu não gosto muito de planta 360, que cresce para todos os lados no vaso. Eu prefiro que elas fiquem direcionadas para um lado só, tipo aqui, que eu vou conseguir vê-las de frente, porque não tem espaço para ficar para todos os lados, cheio de folha. Será que eu esqueci de falar alguma coisa muito importante? Eu não sei, agora eu não lembro. Óbvio, né? E, ai, olha aqui! Fenestração interna! Fenestração? Fenestra interna! E assim a gente vai se divertindo com a evolução dela. Lembra que eu falei que eu viajei e deixei a planta sem iluminação? Olha aqui. Folha com fenestra. Folha subsequente normal com fenestra. E aí a folha posterior, ela já começou a fazer uma segunda fenestra. Então tem a inicial e tem a interna. Linda, maravilhosa. Seguinte, a mesma coisa. Olha que coisa divina! Aí eu viajei. Pá. Fechou. De novo. E desde então... Opa, aqui normalizou de novo, ela já tá querendo. Mas você percebe o quanto isso afetou ela? Ela deu uma considerável recuada por causa de 3 semanas. E não foi em uma folha só. Enfim. Eu sou apaixonada por ela. Sou apaixonada por ela e acho que fé nos tocos é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter como cultivadores de plantas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas se vocês tiverem. Eu adoro conversar sobre essa planta, eu adoro mostrar ela para todo mundo, meu bebê, que eu morro de orgulho. E vejo vocês brevemente. Tchau!